Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui, agora, já. A pergunta da semana, muito interessante. Estranha, quem desce, como está aqui na imagem, alguém que está descendo, ele domina? Geralmente ao contrário, quem está subindo, quem está no topo é quem conquista, quem domina, quem está por cima, literalmente. Agora, pode ser que quem desça também domine, esteja por cima? Já vê que sim, a resposta é sim, já dando um spoiler. Está no projeto Lukutei Sirot, é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é Parashat Vayeshev e está ligado com a semana do dia Yud Tet Kislev, o dia 19 de Kislev, que é o dia da libertação do Admor Azaken, do primeiro Rebbe de Chabad Lubavitch, o Alter Rebbe, Rabino Shneur Zalman Gileadi. 19 de Kislev, essa data, Yud Tet Kislev, famosa, festejada no mundo inteiro, não é só Chabad, é uma data de redenção, de Geulah, de salvação, de libertação da prisão. Na maior parte dos anos coincide justamente com a Parashat Vayeshev, que a gente está aqui agora. Não encontramos à primeira vista nenhuma relação, e pelo contrário, parece ser de conteúdo oposto. A gente sabe pelo Shelah que os Hagim, os Moadim, as festas, o calendário judaico tem a ver com a Parashá, não é à toa que coincide, mas a gente vê que parece conteúdo oposto. 19 de Kislev é o dia da libertação do Admor Azaken, primeiro Rebbe de Chabad, e a redenção da Torá, da Hassidut, que começou a se espalhar cada vez mais depois disso. Parashat Vayeshev fala do começo da descida para o Egito e a escravidão, quando Yaakov mandou Yosef encontrar com os irmãos, que estavam pastoreando. Ele saiu do vale de Hebron, que está ligado com o Avraham Avinu, que está em Hebron, na Mata Marpelá, com a consequente venda do Yosef e a descida depois consequente dos irmãos e da própria descida do Yaakov Avinu. Então está falando sobre escravidão, descida, ir para o Egito. O Midrash conta sobre uma vaca que a estavam levando para o matador, o açougue, e a vaca não queria ir, obviamente. Então levaram seu filho na frente, então a vaca acabou indo contra a sua vontade e não para o seu bem. Assim foi também com Yaakov Avinu. Ele não queria descer para o Egito, mas ele deveria ter descido com correntes e grilhões. Então Hashem quis fazê-lo de uma forma mais generosa, menos grave, menos sofrida. Então mandou na frente o seu filho e aí acabou indo Yaakov também, mesmo que não fosse para o seu bem. Sabemos que o exílio no Egito não foi como castigo, pelo contrário. O objetivo é que o povo saísse depois com grande riqueza, e não só isso, materialmente e também espiritualmente, e depois fosse receber a Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. Então o exílio do Egito preparou o povo para a situação que servissem a Hashem no Monte Sinai e recebessem a Torá. Então foi uma coisa amarga, um remédio amargo, mas que teria uma grandeza depois, que é o recebimento da Torá. O exílio não existiu por si só à toa, foi para a elevação consequente através da redenção. Aos olhos de todos, Yosef também, a venda, foi por causa da má intenção dos irmãos do Yosef, que queriam que ele se prejudicasse. Mas no fundo, Yosef mesmo revela o verdadeiro propósito por trás disso tudo. Ele fala depois, na Parashat Miketz, em Bereshit, que Lemichia Shelachani Hashem Elokim Lifnechem, que Hashem me mandou na frente para servir como sustento para vocês, que teria Shnatayim Ra'av, teria ainda que teriam vários anos ainda de fome no Egito, já tiveram 2 e teriam mais 5, e não teria nenhum tipo de colheita e de plantação, teria fome. Então o Yosef foi na frente para poder garantir que eles pudessem ter o que comer. E foi o que aconteceu.
Então Hashem mandou na frente para poder preparar isso tudo, para ter uma salvação muito grande. E ele revela que não foram vocês que me mandaram, mas que foi Hashem. Depois, né, na verdade, antes, fala sobre, na nossa paraxá, Yosef Urad Mitzrayim, que depois, né, com a venda que os irmãos venderam Yosef, ele desceu para o Egito. E a palavra Urad Mitzrayim quer dizer desceu para Mitzrayim, e tem outros significados também quando a gente vê no Bereshit Rabbah. No Midrash fala que o passuco que a gente falou agora, nossa paraxá, Yosef Urad Mitzrayim, que no sentido literal é Yosef desceu para Mitzrayim, tá? Mas depois fala que Yosef é a Shalit, ele é o que domina, ele é o rei, né? E isso tem a ver com a expressão de desceu, tá? Como está escrito no Terrilim, no capítulo 72, verso 8, Vayad miam ad yam, que vai governar, né? Vayerd é governar, mesma linguagem, mesma raiz do Hurad, né? De descer. Por isso que eu falei de descer, está ligado com governar e dominar. E nos Salmos fala, ele governará de mar em mar, mesma linguagem de desceu. Depois fala que ele os subjugou, né, de conquistar. Assim como está escrito, pois ele tinha domínio, né, como está também em Melachim, nos Reis, Rodé, que é de descer, Laredet, Hurad, Vayerd, Rodé está ligado com dominar sobre a região além do rio, né, como está no Melachim, que Rodé Bechol Ever Hanar. Depois tem também em Shoftim, ele trouxe Vayerideu para as suas mãos, e também está ligado no sentido de dominar. Subjugou e dominou, se aprende a palavra desceu justamente. O objetivo da descida foi que Yosef dominasse, subjugasse, se tornasse o vice-rei do Egito. E, além dele, ninguém ousasse levantar a mão ou os pés. O mesmo com relação à prisão e libertação do dia 19 de Kislev. Não são assuntos separados. A redenção foi o objetivo da prisão. A descida foi o domínio do Yosef, foi o objetivo da descida para o Egito. O Rebbe Rashab, inclusive, acrescenta que, embora seja difícil dizer isso, é como o azeite que sai espremido da azeitona, né? Que através da espremidura, né, da azeitona sai o azeite. E aqui também, através da descida, tem o domínio do Egito pelo Yosef, e através da prisão tem a redenção do Alter Rebbe Admor HaZaken, da prisão na Rússia. Foi quando começou o principal do assunto de espalhar as fontes para fora do Alter Rebbe do Admor HaZaken, que é ligada a vestir a divindade na compreensão, no intelecto, de entender a divindade. Assim foi também a influência sobre os povos do mundo. Os ministros do reinado da Rússia passaram a perceber a grandeza do Alter Rebbe, e o nome do Alter Rebbe cresceu muito depois da prisão e da redenção. Viram que Hashem veio junto com o Alter Rebbe e fez maravilhas aos nossos olhos, como está na carta que o Alter Rebbe mandou depois da redenção, que a gente vai ver em seguida. Foi dada permissão para espalhar ainda mais a Torá da Hassidut. De qualquer modo, ainda não está muito claro, porque na Parashat Vayeshev se fala de modo revelado sobre a descida de Yosef para o Egito, ele na prisão, e não sobre o domínio que vai ter depois na Parashat Miketz, Vaigash também. Os resultados bons que surgiram da descida do Yosef para o Egito se revelam e são contadas depois, só depois, em outras parashiot da Torá. Não como um assunto da redenção que aconteceu na prática no dia 19 de Kislev. Não foi quando teve a prisão que é contada nessa época. É a redenção. Devemos dizer, então, que mesmo a nossa paraxá tem um assunto
revelados de redenção. Redenção junto com prisão e descida junto com o domínio do Yosef sobre o Egito. Pelo Midrash, entendemos que não é que a descida revelou o domínio, mas que a própria descida já é o domínio, né? O Vayerd, ou Hurad Mitzrayma, é já o domínio. Na própria hora da descida, Vayerd já tinha um assunto do domínio Rodé, apesar de parecer assuntos opostos. O Midrash também explica que Yosef Hurad Mitzrayma está ligado com a Shekhinah desceu junto, como pode-se dizer. E como está escrito também na nossa paraxá, Vahi Hashem et Yosef, que Hashem estava junto com Yosef. Então estava junto com Yosef na descida no Egito. Na saída do exílio, tem 3 modos. Por meio de guerra, se luta contra os inimigos até que a gente vence os inimigos. Isso não é completa, porque precisa usar as armas do inimigo até o ponto que Davi derramou muito sangue e não pôde depois construir o Beit HaMikdash. Quando descemos até as vestimentas de quem precisa ser refinado, causa certamente uma descida, mesmo que depois tenha a vitória e a redenção. Como está em Yeshayahu, Vehol Malbush Agalti, que fica uma mancha na roupa depois da guerra. Depois tem o segundo tipo de redenção, é mais elevada, é através da paz. Os golpes são muito mais fortes, então os inimigos se assustam e fogem, como tem no Asiashir, quando o Mar Vermelho se abriu. Ficamos por cima dos inimigos que nem chegam para o ringue, nem chegam para lutar, eles fogem. No serviço espiritual, é através da Torá, que tem uma luz tão forte que não se veste no mundo. É como o fogo, a Torá, como o fogo que não recebe impureza, nem a Torá, nem o fogo. Mas os capitães de Edom continuam fortes. Eles só fugiram. E pode ser que logo voltem para a guerra. No lugar do exílio, não acontece a redenção. Eles fogem. O terceiro é o modo mais elevado. Mesmo que tenha a descida para o território inimigo, o exílio não gera uma descida de verdade. O próprio exílio vira a redenção. A Galut vira a Geulah. Então, ela é completa. E tem a ver com o verso do Tehillim dos Salmos, que a gente lê na época do Yitet Kisser, Padá Beshalom Nafshi Mikerav Li, que foi David Amélia, Walter Rebbe, e a gente vai ser redimido, vamos ser redimidos em paz. Como está no Tehillim, capítulo 55, Padá Beshalom. E Urash explica que é da própria guerra que veio sobre mim. Vem de um nível acima da Galut. Ela mesma vira Geulah. Esses 3 modos de Geulah, de redenção, são paralelos aos 3 caminhos de serviço espiritual. Um está ligado às tribos, às Fatim, o outro ligado aos avós, os patriarcas, outro é ligado com Yosef. As tribos eram pastores, ficavam isolados no campo e separados do mundo, para que os problemas do mundo não os incomodassem e atrapalhassem na sua união de Vekut com Hashem. É chamado de carruagem inferior, Merkavá Tata'á. O mundo tem importância e se eles descessem e se ocupassem com seus assuntos do mundo, não conseguiram permanecer no nível elevado de união com Hashem, no modo de carruagem. Depois tem o nível dos patriarcas. Eram a carruagem superior, Merkavá e Laá. Mesmo estando no mundo, não se vestiam no mundo, então os problemas do mundo não atrapalhavam sua união com Hashem. Mas eles não conseguiam penetrar no mundo. O terceiro é o nível mais elevado, é o nível de Yosef e do Alter Rebbe. Por um lado, se vestia nos assuntos do mundo, era o rei no Egito, principalmente quando ele alimentou todas as pessoas do mundo, e aconteceu ainda antes, na casa do Potifar, que também dominou e foi o chefe, mesmo como escravo, lá na casa do Potifar, e na prisão também, que ele era o encarregado de tomar conta da prisão, mesmo sendo um prisioneiro. E nada disso atrapalhou sua união com Hashem. Em tudo que é lugar continuava, como tem a prova na própria Paraxá, que fala Hashem estava com ele, Hashem estava com ele. Mesmo enquanto fazia tudo isso, continuava sendo uma carruagem para Hashem, totalmente nesse nível. O mundo não ocupa espaço. Vahi Hashem et Yosef. Entendemos agora o Midrash. Quando Yosef desceu para o Egito, levou consigo a Shekhinah e foi com superpoderes, se transformando em conquistador e dominador. Na essência, quando chegou no Egito, transformou o país. Assim que ele chegou, perceberam a mudança e confiaram tudo a ele.
né? Na prisão, na casa do Potifar, etc. A mesma coisa aconteceu com o Alter Rebbe na prisão. Ele se vestiu na galuto, mesmo na prisão, mas não adoçou a sentença. Ele continuou vivendo o mundo. Nem passou a mão na testa, como ele poderia ter feito para afastar as nuvens da lua. Poderia ter queimado a prisão e se liberado. Ele não fez isso. Ele respondeu todas as perguntas de modo que os funcionários pudessem entender. Por outro lado, o Admor Zaken não era obrigado a passar por isso, como contado pelo Rebbe anterior. Toda a prisão foi com a concordância do Alter Rebbe. Se ele não concordasse, não seria preso. A prova é que, como ele foi para Petersburgo, que na sexta-feira a carruagem preta parou e não adiantou. Os 4 cavalos que vieram ajudar para resgatar e rebocar não conseguiram fazer a carruagem partir, porque o Admor Zaken não queria. Era contra essa vontade, porque era sexta-feira, antes do Shabat. Quando a própria pessoa cria os limites para si mesmo, como o Alter Rebbe fez, tudo depende dele. Ele tem domínio sobre isso. Assim como Yosef também, a gente pode dizer. Assim como cada um de nós deve ter essa força. O Admor Zaken era independente e não tinha nenhuma mudança no tempo e no espaço. Mesmo na prisão, ele influenciava os ministros do reinado, de modo que eles mesmos o libertassem, reconhecendo que ele é um homem divino. Como ele fala, que eu falei na carta, que Vigdil Hashem Lasot Baaretz, que Hashem fez maravilhas e se engrandeceu, fazia isso na terra, aqui dentro do mundo. Ele aumentou o seu nome, né? Se santificou e engrandeceu na frente, nos olhos de todos os ministros, de todo o povo, em todos os países do reinado, que viram com seus próprios olhos como Hashem fez isso de uma forma maravilhosa, e eles falaram, tudo isso vem de Hashem, a gente reconhece, ele fez essas maravilhas na frente dos nossos olhos. O livro Torah Or e o livro Tânia do Alter Rebbe tem muito a ver com isso. Sabe-se que a parte do Tânia, do Shar Yehud Vayemunah, né, o portão da fé, né, da unicidade de Hashem, era para ser o primeiro volume do Tânia. Tem várias vezes a expressão como será explicado no futuro, e o Admor Zaken decidiu manter assim, embora ele ficou depois como terceiro volume. O processo de vida espiritual da pessoa é primeiro a fé, por isso que o Shar Yehud Emunah fala sobre a fé, é antes, para depois chegar no amor e temor. O assunto da prisão e a redenção do Admor Zaken, do primeiro Rebbe de Chabad, está ligado principalmente com esse assunto do Shar Yehud Emunah, que é a fé, que leva depois ao amor e temor. Assim como o Tânia, por isso que é o primeiro capítulo do Tânia, e assim como a prisão e a redenção do Alter Rebbe, o dia 19 de Kislev, e também todo o assunto da Parashá do Vayishev. Lá tem 2 pontos principais no Shar Yehud Emunah. O Rebbe maravilhosamente resume o livro inteiro em 2 pontos rapidamente. A explicação do Baal Shem Tov sobre o verso Leolam Hashem Dvarcha Nisa Bashamayim, que está no Tehillim, que as palavras e as letras que Hashem falou ao criar o mundo estão sempre no mundo, dando vida a cada instante, e se deixassem de estar no mundo as palavras que foram faladas no começo da criação do mundo, o mundo desapareceria completamente, imediatamente voltaria a antes, como se nunca nada tivesse existido. E segundo, o Tzimtzum, a contração de Hashem nesse mundo, que ele se oculta nesse mundo, passa por vários filtros, se contraindo, se condensando, não é de forma literal, não é que ele realmente saiu do mundo. Não saiu completamente do mundo e só se supervisiona de cima. Hashem continua envolvido dentro de cada coisa no mundo. Cada coisa no mundo tem uma alma em vitalidade espiritual de Hashem. Mesmo sem alguma coisa que não está lembrada nas 10 expressões da Torá, né? Verior, hierarquia, etc, etc, pois vai descendo de nível em nível, descendo por trocas e mudanças das letras, numerologias e correspondências, até chegar na existência, na vitalidade que está dentro de cada coisa nesse mundo. Cada coisa, mesmo mineral, não só humano, né? Animal e vegetal. A palavra de Hashem está em cada coisa, que é considerada um nada. Cada coisa é um nada mesmo, de verdade, zero em relação à força divina que dá vida
para cada coisa. Em cada criatura tem a essência de Hashem, não importa o seu nível. A missão de cada um de nós, estando na escuridão do exílio, é iluminar através do nosso trabalho de Ner Mitzvah Vetoraor, vela da Mitzvah e a luz da Torá. Principalmente na época que a gente está do calcanhar do Mashiach. Para isso precisa de uma luz gigantesca e mais elevada, até mesmo a luminária da Torá, a parte íntima da Torá, que foi revelada na nossa época, que é a Torá da Hassidut, do Hassidismo. A escuridão enorme que a gente vê, que tem no mundo, pode gerar dificuldades e testes difíceis no nosso serviço, que nos causa achar que nós somos não somente o menor dos povos, mesmo uma minoria dentro do povo que se ocupa com o espalhamento das fontes para fora. A gente poderia pensar que é melhor esperar até que passem as dificuldades de ocultamento e só continuar a espalhar depois. Concluindo, mensagem principal. Devemos saber que o mundo inteiro e tudo que está nele é recriado a cada instante, do nada e do zero, completo, de verdade, por Hashem, que não tem nem causa nem motivo que antecede a ele. Então não pode ser que tenha alguma coisa, alguma existência que impeça nossos serviços para a Torá e as fontes, que está ligado com o dia 19 de Kislev. Sobre as dificuldades, incômodos, ocultamentos, devemos saber que o Tzimtzum, a condensação, a ocultação de Hashem no mundo não é literal. O objetivo final de cada coisa é que revelemos a parte divina de cada coisa, que vem de cima mesmo. Helek Eloká Mimal Mamash, que se encontra em cada um de nós, e a força para isso foi investida pelos pastores, os Rebeim da Hassidut, para subjugar e dominar. Quando desce para o Egito, quando se encontra na prisão, já vai com a força do dominador, de governador, para subjugar e dominar de forma revelada essa confusão que tem. Assim apressamos a vinda ainda mais do Mashiach Tzidkeinu, como está escrito no Tehillim, que ele vai reinar de mar a mar, desde o rio até os confins da terra, e que vai, como está em Yeshayahu, que vai preencher, o conhecimento do mundo vai preencher a terra inteira, o mundo inteiro, o planeta inteiro, como a água cobre o mar, e também em Yeshayahu, que vai Nigla Kevod Hashem, que vai se revelar a grandeza de Hashem de modo revelado aqui embaixo, que todos nós podemos ver com nossos olhos. Amém. Que nação Mashiach now, agora.